vamos lá para o compilado de mais uma live. Allan Kardec entrevistou o Wesley Gomes, o Lelei. O tema foi jogos eletrônicos. Vamos ver como é que foi esse bate-papo. Então, Allan estava esperando, o Lelei deu um oi. Aí estamos esperando. Pessoal, hoje o Allan Kardec de Melo Filho vai entrevistar o nosso médico veterinário, Wesley Gomes, Lelei. Vamos falar sobre jogos eletrônicos. É com vocês o show. Olá, pessoal. Boa noite. É melhor começar com a apresentação do entrevistador. Se vocês não falarem de Top Gear, eu vou ficar chateado com vocês. Aí, olá. Meu nome é Allan Kardec Bandeira de Melo Filho, sou pai de 2 filhos, casado, sou empresário, nerd, espírita de esquerda. Jogo videogame desde o Atari. Sou formado em TI e administração e tenho pós de logística. Já desenvolvi jogos analógicos de RPG e ajudei em um projeto que nunca vai sair. Sua vez, Lelei. Seu porco capitalista falido. Eu mandei uma piada. A Lelei mandou um áudio. Boa noite, me chamo Wesley. Eu tenho 24 anos, sou pai de um menino. Sou formado em medicina veterinária. E em relação aos jogos, mundo nerd, sempre tive envolvido desde quando eu nasci. Digo até antes do meu nascimento, por conta do meu pai. Meu pai trabalha na área já para mais de 30 anos. E então eu sempre tive envolvimento com os jogos. Como eu sou da época de 2000, eu não cheguei a pegar muitos jogos de Atari, Sega Saturn, mas conheço muito bem por conta do meu pai. O dono da Americana também, e ninguém reclama sobre a falência. Ah, sim, tenho 43 anos. E você, rapaz? Bem, fala sobre o seu pai, já que ele foi a sua referência. Já vamos matar essa curiosidade. Qual a diferença entre um jogo analógico e um digital? Eu tenho 24 anos, jovem, jogo analógico, banco imobiliário. É só uma terminologia mercadológica para cobrar mais caro. A Lele mandou um áudio. Então, meu pai começou muito cedo a mexer com videogame, né? Meu pai é formado em técnico em eletrônica e ele acabou indo para essa área dos videogames, né? Consertando, fazendo a manutenção e destravando, fazendo todos os serviços possíveis com o videogame. Então, qualquer videogame que cair na mão dele, ele sabe mexer, ele sabe montar, desmontar, consertar, fazer um outro novo, vai com ele. E eu só consegui ter esse contato com os videogames desde pequeno. Inclusive, eu achei que você ia enveredar para a área de jogos. Já vai minha pergunta. Por que medicina veterinária e não jogos? Aí eu leio. Inclusive, meu pai teve uma locadora por muitos anos, né? Ali entre os anos 90 até 2005. E foi quando, infelizmente, ele sofreu um assalto, né? Infelizmente, também ele sofreu um tiro durante o assalto. E aí, de lá, ele parou com uma locadora. Mas continuou na área, fazendo manutenção, destravamento. E até hoje. Porque não era pra mim a área de manutenção, né? Por mais que tenha outras áreas no videogame, é muito complicado o mercado, principalmente aqui pra gente do norte, do Amazonas, né? Então eu optei por algo que ia me dar uma formação, que ia me dar um futuro, né? Um ensino superior que estava em alta na época. Pergunta, com relação ao jogo retrô, qual é o console que te dá mais nostalgia? E quais os jogos desse console que não pode faltar em sua jogatina? Aí, eita, ele mandou um áudio, respondendo de ele. Cara, hoje em dia eu tô bem mais das antigas do que jogos atuais, né? São poucos jogos de atualidade que eu jogo, mas o que me dá mais nostalgia e o que eu mais acho bonito, tanto o hardware quanto o software dos aparelhos, são os Nintendo, principalmente o Super Nintendo. Aí já vem o Game Boy. O Game Boy eu acho magnífico, aquele design todo. Então, jogos que eu sempre, hoje em dia eu jogo, né? No caso Zelda, jogos de RPG, Final Fantasy, The Witcher, são os jogos que eu prefiro jogar. Esses jogos mais complexos, mais cabeça, mais demorados.
Somos dois, jogo muita coisa velha, Super Nintendo, Neo Geo e Fliperama, ou com cara de velho, indies. Estilo de jogo que você mais gosta, Luiz? Interessante. Considera isso influência do teu pai? Ele ainda joga? Eu jogo de luta, RPG, Rocket Likes e Soul Likes. Boa pergunta, Lulu. Hoje em dia RPG, mas tenho um flash com survival horror, e jogos de ação e rank slash. Aí ele mandou aqui um áudio. Joga, mas eu costumo dizer que eu já superei ele há bastante tempo, né? Infelizmente meu pai joga mesmo só por um breve momento, mas hoje em dia se colocar eu e ele sentado numa mesa para jogar, fica para trás. Amo o Devil May Cry. Já dizia o sábio, é obrigação da próxima geração ser melhor que a anterior. Inclusive também gosto muito do gênero Souls-like, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro e os Dark Souls. Não conheço nenhum. Infelizmente, os últimos 7 anos do nosso país deixaram isso em dúvida. Exatamente. Sekiro. Sobre a indústria de videogame, hoje em dia, o que você acha? O que te chama a atenção positivamente? E o que você odeia? Lembrando que ambos podem perguntar e responder em texto ou em áudio, mas você é sempre melhor em áudio. Mandou aqui um áudio. Cara, hoje em dia eu acho muito parada. A maioria dos grandes jogos vem muito repetido, né? Sim, um que eu tô querendo, que eu vou gastar com ele, é o GTA, mas por conta da nostalgia, né? Joguei muito o GTA 4 na época e o 5, e agora vendo o 6, obviamente eu vou fazer parte desse monte de gente que vai comprar. Então eu acho muito parado. Tem poucos jogos hoje em dia que eu digo que fura a bolha e são grandes jogos, né? The Last of Us, Red Dead Redemption, eu sempre digo que deveria ser série, filme, qualquer outra coisa no jogo, porque é incrível. Um jogo também que eu acho que veio fora da casinha foi o Black Myth Wukong, mas infelizmente não ganhou o GOT, né? Mas mesmo assim é um jogaço. Como eu acabei de falar, eu acredito que os jogos estão vindo muito repetitivos, né? A gente vai ter agora a State of Play, que é o evento da Sony, e eu acho que o grande novidade que eles têm é o 007, mas mesmo... Só uma pausa que faltou isso aqui, ó. Vou roubar uma pergunta que acho importante. Acredita que a mídia física vai morrer? Vamos continuar. Vendo a jogatina do 007, achei muito parecida com Uncharted, né? E isso me incomoda muito. Mas o que eu gosto hoje em dia é quando vem um jogo novo que, nossa, muda tudo, muda toda a jogabilidade, te apresenta um mundo totalmente polido. Eu digo que assim, Cyberpunk deveria ter sido o jogo do século, mas infelizmente eles vieram com pressa, ganância, e a empresa acabou fazendo besteira, né, com a apresentação do jogo. Mas a gente tem grandes exemplos, eu sempre digo The Last of Us, o Red Dead Redemption, os novos Homem-Aranhas. A jogabilidade te coloca numa imersão única. Cara, eu acho bem difícil. Eu sinceramente eu prefiro optar pela mídia digital. Acumula menos espaço, né? Mas as mídias físicas é muito improvável que isso vá terminar, até porque tem uma questão de colecionadores, né? E tem a grande polêmica, tem jogos que vêm a flopar e você compra digital, acaba perdendo os direitos de ter aquele jogo, enquanto na mídia física você ainda tem. Mas tem algumas empresas que elas até estão fazendo leis para poder você meio que destruir a mídia física, né? Não comercializar esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, por muito tempo ainda vai existir a mídia física. Inclusive, eu digo mídia física tanto pelos cartuchos, né? Na época dos cartuchos, quem tem hoje em dia, principalmente em boas condições, coisa de colecionador. Eu acho lindo as mídias físicas do PlayStation 1, se não me engano, que são pretas a parte onde o leitor roda, né? Então, assim, essas coisas é única. E não vai ter mais. E, então, eu acredito que quem é colecionador e tenha isso
Eu adoraria ter toda a coleção ali do Resident Evil, desde os primeiros até mesmo Final Fantasy, tudo com aquela, com a capinha quadrada e com a mídia física preta. Interessante. Não, o mercado de usados ainda se mantém também. Capitalismo, eu tenho alguns cartuchos. Aí vai a minha pergunta para os dois. O que vocês atribuem, a que vocês atribuem o mercado de games retrô se manter? Além de GTA 6, algum outro jogo te chamou a atenção recentemente? Excelente pergunta. Veio com algum dinheiro, mais nostalgia. Lei de oferta e de procura para o jogo. Aí o Lele mandou 2 áudios. A nostalgia, né, e a questão dos colecionadores. Tem muita coisa hoje em dia que às vezes eu acho um absurdo de valores, mas se mantém por isso, principalmente por isso, por conta dos colecionadores e a nostalgia, né? A grande maioria dos colecionadores são nostálgicos, então ter isso e manter fita, aparelho, tudo funcionando é gratificante demais. Cara, gameplay do 007, mas não é uma coisa que vai fazer eu comprar na pré-venda assim que abrir, ir para uma fila, não é o tipo de jogo não. Até então mesmo só o GTA 6 é o único que me atraiu e é o único que eu tô guardando para poder comprar ele no lançamento. Você trabalha com impressão 3D, o mercado de jogos é seu principal nicho? Vou fazer uma pergunta para os dois, com um pouco de bom humor. Vamos lá, não minto, os dois são pais hoje, os dois. E o Alan ainda é pai de 2 meninos. Eu pergunto, com as filhas de vocês controlam a questão dos jogos? Jogam junto? Como é que vocês fazem? Zero, Link, de Zelda, todos esses personagens eu tenho para venda, mas eles não são o foco principal. Inclusive fiz uma encomenda agora, 6, na verdade não, toda a cultura geek, nerd, personagens da cultura pop, tudo isso a impressão 3D faz. Inclusive eu tenho algumas impressões de personagens de jogos, de jogos, o Scorpion, Sub-Zero, Link, de Zelda, todos esses personagens eu tenho para venda, mas eles não são o foco principal. Inclusive eu fiz uma encomenda agora, 6 personagens de 12 centímetros da saga Star Wars, né? Pergunta, tem jogos que são exclusivos de determinados consoles? Tem também a questão da jogabilidade de suporte online. Então, qual console na atualidade acha mais interessante o pessoal investir na compra? Claro, opinião pessoal. Interessante. Você fez encomenda ou vai produzir? Xbox Series S. O Alan respondeu. Já aproveito a excelente pergunta do colega e acrescento. A guerra dos consoles acabou? Se sim, isso é bom ou ruim para o mercado? Essa foi fácil. Aí jogo junto e vejo a classificação deles sim. Aí o Lele mandou um áudio. Cara, então, na minha opinião, principalmente isso daí é uma questão polêmica. Tem gente que fala assim, Xbox ou um PlayStation 5. Aí sempre vem alguém falando, não, a melhor opção é o PC. Mas, assim, isso é uma questão minha, né? Eu sempre tive muito vinculado com o PlayStation. PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, sempre eu tive aqui dentro de casa. Então, eu sempre vou preferir o PlayStation 5. Meus pontos positivos dele é que ele é um aparelho muito intuitivo. Não é tão contaminado assim visualmente a interface do aparelho. Mas, enfim, isso daí é uma questão também de gosto. Tem gente que gosta do Xbox, mas em relação a jogos exclusivos, isso é uma pena, né? Até porque tem jogos ótimos no Xbox, como também tem no PlayStation 5. Um grande jogo do Xbox são os Gears e no PlayStation 5, God of War, The Last of Us. Então, isso daí é uma questão de gosto mesmo. Mas, quem sabe um dia, né, acaba esses jogos exclusivos, retrocompatibilidade, fique tudo uma coisa só e sem briga e todo mundo fica feliz aí com os jogos que tem.
Sempre fui chato com isso, até porque minha geração viu a classificação ser criada para jogos. Obrigado, Mortal Kombat. Produzir. Legal. Sim, eu controlo bastante os jogos que meu filho joga. Mais ou menos, nunca existiu mesmo. Era uma coisa mais mercadológica do que prática. Pessoas atravessavam várias empresas durante suas carreiras sem muitos problemas. A história da SNK e da Capcom, na época, a hora dos jogos de luta, passou por pessoas de uma empresa indo para outra. Temos 30 minutos. Allan Kardec, Bandeira de Melo Filho. É contigo. A Square Enix também, nos RPGs. Muito bem lembrado. E acabaram se unindo em um outro momento. Eu tenho mais uma, ué. Jogos que você se decepcionou. Afinal, essa indústria teve muitos baixos. Excelente pergunta. Aí o Lele mandou um áudio. Cara, a decepção pra mim foi o grande Cyberpunk, né? Cheguei a zerar, cheguei a ter ele aqui em casa, mas infelizmente foi um jogo que me decepcionou muito, até porque ele vinha com uma grande promessa no jogo do século e tinha todo o marketing envolvendo ele, principalmente era o Keanu Reeves que estava à frente, sempre foi um ator que eu sempre vou pelo filme, pelo ator, né? Geralmente eu vou assim um filme no cinema quando ator. E assim como ele fez um filme uma vez, eu acho que em 2016, que decepcionou, que é Bata na Porta, terrível filme, Cyberpunk também decepcionou, principalmente por conta da empresa, não por conta do ator, né? Mas tinha um marketing totalmente envolvendo o jogo, demonstrava uma jogabilidade, tinha uma questão de RPG, desenvolvimento do personagem na cidade, dependendo de como você atua dentro dela, tudo isso. Mas infelizmente quando chegou, o jogo chegou quebrado, e assim, eles pagavam um valor muito alto e infelizmente o jogo ainda vinha pela metade. Alan Campeiro já chegou a encampar uma equipe profissional de jogos aqui no estado do Amazonas. Acha que o termo é a exporta de terra. Qual é a sua opinião sobre isso? Garçom, desce 2 aqui, o pai tá ruim. Minha Street Fighter V eu comprei na pré-venda. O jogo foi ficar completo 2 anos depois. É ruim? Putz! Saiu sem modo arcade e o online não funcionava. Pior dos jogos de luta hoje em dia é a atualização, com novos personagens. O Alan chorando, tem o Mortal Kombat, tanto Mortal Kombat quanto Street Fighter. Aí, cara de susto. Aí é um modelo de negócio terrível para os clientes e para a própria empresa. Só os acionistas podem. E como são eles que mandam. Mais uma, tem algum jogo nacional que você achou legal? Eu amei o Pocket Bravery e o Unsec. Não sei falar inglês, pessoal. Não estou por dentro dos jogos nacionais. O último que vi foi Cellbit, dos Brothers Castles e Iron. Você falou que o seu pai destravava videogames. Você acha que no Brasil os jogos eletrônicos teriam sido esse boom sem a pirataria? Hoje a pirataria acabou ou é inviável? Ele mandou um áudio. Cara, hoje em dia não tem mais como ter destravamento, né? O pessoal já não foca mais nisso, até porque os videogames estão muito caros hoje em dia. Mas, assim, eu sempre digo que Nintendo, na atualidade, tem que ser destravado. Até por conta dos jogos ser muito caro por uma fita muito pequena. E jogos, assim, curtos, né? Não compensa o valor. Mas eu, quando alguém sempre pergunta pra mim, eu falo, olha, não destrave o PlayStation 5, não destrave no Xbox, não vale a pena. Você perde todo o serviço que aquele aparelho pode te oferecer. Mas no caso do Nintendo, se chegasse no Nintendo Switch 2, né, o novo, e tivesse um destravamento, eu mandaria a pessoa fazer imediatamente o destravamento, até porque esses pontos que eu citei sobre ele. Isso. Ainda existe, mas não é como era antes. Exatamente isso. Mas se não tivesse pirataria no passado, o mercado de game não viraria o que virou. Antigamente tínhamos jogos sendo lançados todo mês. Isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Agora é por ano e olha lá. Sim, grandes produções são bem menos. Os indies é que sai direto, mas são jogos com um escopo diferente. Eita! Mais uma, se fosse desenvolver um jogo, o que seria? Não sabia. Survive Horror. Excelente pergunta, essa foi fácil. A pirataria de fliperama na Coreia, China e outros países asiáticos permitiu eles jogarem jogos que eram raros lá. E mesmo aqui em vários lugares da América, México, Venezuela, Chile. Interessante. Temos 12 minutos.
O meu é fácil, um jogo de luta simples, de preferência com controles simples. KOF acho muito legal o pessoal jogando, mas com o controle simples Mortal Kombat 9. Confesso que até hoje, quando eu vejo o que a SNK fez na época, me salta aos olhos. Sim, milagre, ou coisa do outro lado. Tem jogos da SNK que acho bonito até hoje. Acho sensacional. Capcom vs SNK ou Capcom vs Marvel. Last Blade 2 e Samurai 5. Samurai Shadow me deu um susto e eu considero belíssimo até hoje. Um crossover impensável na época. Última pergunta. Algum canal de videogame você recomenda? Talvez tenha outro logo logo. Galera, tranquilamente podemos passar a madrugada falando sobre jogos, mas só temos 5 minutos. Vamos até onde vocês quiserem. Aí o Lele. Cara, polêmico isso daí, hein? Eu deixei de assistir bastante gente por conta de alguns comentários sem noção e não tem um canal assim que comente sobre um jogo. Geralmente eu prefiro ter minha própria opinião sobre o jogo. Óbvio que aí eu vou ver a questão da opinião de outra pessoa, né, pelo menos de outra pessoa. Mas em relação a pessoas que vão fazer comentários sobre o lançamento do jogo, sobre o jogo, eu não curto muito não. Mas assim, sempre vejo muito vídeo de gente que vai falar sobre a história do jogo, os pontos negativos, os pontos positivos, da época, principalmente de jogos antigos. Né? O meu Cogumelos Games. Esse eu não conheço. Muito bom, foco em retrô, mas tem muita coisa. Legal. É contigo, Alan. Obrigado, Lele, pela participação excelente de todos que ficaram vendo esses dois nerds falando nerdices aqui. Jogue videogame, é gostoso demais. Aí ele mandou aqui uma figurinha. Ensine seus filhos a jogar videogame e eles não terão tempo para sexo, ou dinheiro ou para planos. Aí são as considerações finais. Aí aqui, marretado 70. Aí o Lele. Muito obrigado a todos e ao Allan Kardec Bandeira de Melo Filho pelas perguntas. Aí mandou aqui uma figurinha. Acho que ele gosta do prefeito. Com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do meu governo. Aí eu mandei um áudio. E aí, galera, mais uma live pra conta. Allan Kardec Bandeira de Melo Filho entrevistou Wesley, é o Lele. Foi sobre jogos eletrônicos. Eu queria fazer sobre jogos retrô, mas como os dois estão mais atualizados, eu, inclusive até já produziu um jogo na live, achei melhor que eles falassem sobre o mercado como um todo, jogos retrô, jogos atuais, e a visão dos dois para o futuro desse interessante mercado. Alan, obrigado, meu parceiro, já deve ser a 10ª live dele aqui, foi entrevistador hoje. Lele, conhecidíssimo aqui também com a gente, já fez várias lives, sempre fala aí sobre a área dele, né, que ele é médico veterinário, e hoje ele se aventurou na parte dos jogos eletrônicos. Agradecer os dois, deram o show como sempre, foi muito boa a live. Pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do meu governo. E aqui um vídeo. Mais uma live para conta. Allan Kardec entrevistou o nosso amigo Lele. O tema foi sobre jogos. O meu foco era falar sobre jogos retrô. Mas como os dois estão mais atualizados, inclusive já até produziu um jogo, eu achei melhor que eles falassem sobre o mercado de jogos em geral. Alan sempre solícito, foi muito bom como entrevistador. Lele hoje como entrevistado também falou muito bem, conhece o mercado. O pai dele trabalhava na área, ele acabou descambando aí para outro setor, foi para a medicina veterinária, mas conhece o assunto e ambos deram show no tema proposta da live. Agradecer os dois. Pessoal, essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Aqui, tira a vontade. E é isso aí, pessoas. Foi compilado de mais uma live lá do Cabaré do Nego Velho. Allan Kardec entrevistou o Lele, né, sobre jogos eletrônicos, o mercado atual, jogos retrô, enfim, tudo que envolve essa parte aí da jogatina eletrônica. Agradecer os dois. Alan sempre solícito, já foi entrevistador, já foi entrevistado, já fez debates no Cabaré, um cara que sempre que eu
preciso dele, ele, na medida do possível, ele me atende. Agradecer aos dois, Lelei, conheço desde que nasceu, de fralda, de cagado, e hoje é médico veterinário, e também curte essa parte aí de jogos, trabalha com impressão 3D. Agradecer os dois, live excelente. E pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais um compilado de uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Atira, covarde. Covarde.